Não estou dizendo que isso é a melhor coisa, mas é isso que nós estamos podendo fazer agora, né? Então, a melhor coisa seria que a escola continuasse fazendo PEI, mesmo à distância, mesmo online, com a criança, e falar, não, olha, então, se ele fez essa prova e saiu muito bem, não estudou, vamos pular o próximo conteúdo. Se a mãe tem condição de ajudá-lo, ou ele vai sozinho, às vezes ele é autodidata, né? Então, a gente tem que dar esse crédito também, isso pode ocorrer. Então, multipotencialidade é uma coisa que deveria estar deixando a gente assim mais tranquilo, olha, né? Eu tenho certeza que meu filho vai dar conta no final das contas, né? Será que eu preciso saber tudo certinho, né? Será que o que eu preciso ensinar agora nessa pandemia não são outras coisas? Vamos começar a pensar nisso. A Solange Westler fez uma cartilha para os pais, né? Foi amplamente divulgada na Cria Brasilis, no Combrás, em outros lugares, e a cartilha que dizia assim, como trabalhar nossas crianças na pandemia, né? E uma das coisas que ela diz lá é a capacidade da criança desenvolver um talento, né? Então, vamos procurar uma coisa que você faça bem e vamos estimular esse talento, isso para os pais, isso para a criança também. Vamos fazer uma coisa nova, vamos aprender alguma coisa. Quando você sair dessa pandemia, você vai dizer, eu aprendi o quê? Eu usei o meu tempo para fazer o quê? Né? Quem sabe seria discutindo e aprendendo um pouco mais sobre seus talentos. Então, isso é uma coisa que eu acho legal da gente fazer também. Além disso, nós vamos ter outras questões que, de repente, podem até complicar um pouquinho a vida da criança, né? Em termos emocionais, sociais, mas nós precisamos estar prestando atenção. Por exemplo, o que acontece com a criança que tem um baixo autoconceito, né? Então, é uma das características emocionais que mais me preocupam. No final da década de 90, lancei um livro com minha colega Denise Flight, com a Mônica Neves Pereira, chamado Toc Toc Plim Plim. Esse livro da editora Papiros é um livro assim que, segundo eles, vendem o ano inteiro, tá? Desde 99, nós já estamos na 13ª, 14ª edição, e a preocupação quando nós fizemos o livro era mostrar assim, né, nós precisamos ensinar as crianças, via escola ou via família, a desenvolver suas habilidades criativas. Mas para você criar, você tem que ter um bom autoconceito, né? Você tem que achar e entender que as suas ideias valem a pena, de que aquilo que você vai falar, ou aquilo que você inventou, ou aquilo que você está aqui produzindo, possa ser interessante para outra pessoa também. E quanto mais a gente tem essa autoestima elevada, né, quer dizer, pensar bem da gente mesmo, e a gente sabe que o autoconceito, ele se forma pela visão do outro. Eu me sinto bem porque a mamãe disse que eu sou uma gracinha, o papai disse que eu sou o filhinho dele, e eu vou entendendo pelos olhos do meu pai, da minha mãe, né, nessa afetividade da relação, que eu sou uma pessoa querida, né, que eu sou uma pessoa que vale a pena para as outras pessoas. E assim eu vou criando esse autoconceito. Mas em algum momento do desenvolvimento, a criança esbarra com alguém que vai dizer, ah, mas seu desenho não está tão bom, ah, você não fez direitinho, ou já ouvi pais falando assim, a mamãe ou o papai vai deixar de gostar de você se você fizer desse jeito, o que é um perigo, né? Uma coisa que a gente não deve falar nunca para a criança. O que, que o amor que você tem por ela tem a ver com o desempenho dela numa atividade, em outra coisa. Então, a gente tem que ficar bem atento, né? E principalmente se a gente está falando de crianças com altas habilidades, que pega as coisas numa rapidez danada, você dizer para ela, eu não gostei do seu comportamento, porque o comportamento a gente muda, a gente adapta, a gente transforma, né, para esse comportamento ser mais aceito num contexto ou numa situação. Mas o amor não, o amor que você tem para o seu filho, ele é incondicional. Então, você não pode usar isso como uma cartinha aqui de que, eu vou conseguir falar com meu filho dizendo isso, né? Nunca. Então, o que a gente tem que
tem que fazer mesmo é desenvolver um autoconceito positivo, no sentido de eu entendo você, né? Eu valido as suas experiências, essa é uma coisa que a gente usa muito na psicologia, a questão da validação. A validação, ela significa você entender o que a pessoa está sentindo e validar o sentimento, ou seja, aceitar esse sentimento. Então, ela diz para você assim, sei lá, pai, você está zangado, você está triste, né? Eu estou vendo que você está ou triste ou zangado. E o pai vira e fala, não, tô não, isso é coisa da sua cabeça, não, você não tô nada disso. Né? E com isso, você está dizendo para ela, sua percepção está completamente enganada, você está pensando uma coisa que não está acontecendo. Isso é ruim. Validar significa, olha, papai realmente está triste, ou está zangado. E por isso, por isso, né? Então, se a criança entendeu, ela vai se sentir mais confiante de que a minha percepção, ela pelo menos existe. É diferente, né? Você, por exemplo, tem um sentimento, tem raiva, né? Tem uma baixa tolerância à frustração, a criança que faz birra, né? Se joga no chão, que é isso, que é aquilo outro, né? E aí o pai vai lidar com essa criança. Então, ele tem que dizer para ela, né, que naquele contexto, aquele comportamento não é adequado, ele não deve ser feito assim, né, eu tenho que trabalhar isso de outra forma, e eu vou reforçar todas as vezes que ela fizer alguma coisa legal, né, e vou dar o limite naquilo que eu acho que não está legal. Mas eu vou dizer para ela, olha, quando você tem esse comportamento, eu fico triste, né? Eu estou triste porque você agiu dessa forma e o papai não está conseguindo lidar dessa forma com você, né? E aí procurar junto uma forma dele entender qual é o comportamento correto e o sentimento. Então, o sentimento é válido. Você está zangado, você está triste, você está chateado, você está feliz, é válido sentir. A gente não pode dizer nunca, como se dizia antigamente, engole suas lágrimas, menino. Menino não chora, né? Isso era bem comum, ou é comum em algumas famílias. E nós não temos que dizer isso para a criança. O sentimento existe, ele está lá, eu valido o seu sentimento e eu vou te explicar, te ajudar a achar uma forma mais legal, mais tranquila de você resolver isso, né? E muitas vezes o que a gente tem que dar para a criança é tempo para ela desenvolver essas características, desenvolver e regular, né, suas emoções, porque ela vai precisar entender, conhecer que emoção é essa, para que ela mais para frente possa ir regulando. A gente regula pelo exemplo, né, dos pais mostrando como eles fazem, é sempre um exemplo positivo, a gente ajuda a criança, não é reprimindo, nem punindo, nem dizendo que você vai ficar sem computador, sem o celular, sem sobremesa, se isso não tem nada, não está nem relacionado com o fato em si, né? A gente regula, ensinando para ela que, olha, viu como você se sentiu? Olha, não foi chato? Você não se sentiu mal com isso, né? Vamos fazer de outra forma, de outra vez? E assim a gente vai explicando as coisas para a criança. A criança com altas habilidades, ela é extremamente lógica. Se você explica e faz um combinado com ela e diz assim, então tá, você não quer fazer seu dever agora, tá? Mas vamos combinar. Se você brinca 10 minutos e depois você faz seu dever, ou então você está fazendo a sua atividade, você faz ela por 10, 15 minutos, depois eu vou te dar 5 para você descansar, né? Algum combinado. Se ela entendeu o combinado, então você tem o direito de exigir, né? Nós combinamos assim, não foi? Então você faz a sua parte, e você dá o senso de responsabilidade para ela. E também você, quando fizer algum combinado, tem que fazer a sua parte, senão ela vai te chamar tranquilamente lá, né? Vai dizer, você que não fez, né? E ela puxa a orelhinha da gente. Então, ter cuidado com a questão do baixo autoconceito, né? Não deixar isso, porque a criança que não se sente bem com ela mesma desenvolve, possivelmente perto da adolescência,
um sentimento de menos-valia, de não ser querido, não ser amado. Isso é péssimo para criança em qualquer idade, principalmente na adolescência, e aí vem outras coisas, né? Mais para frente vem ideação suicida, outras, mutilação, coisas que a gente não quer nunca para os nossos filhos, então a gente tem que cuidar disso desde pequenininho, na questão do autoconceito. A outra coisa que a gente pode comentar também, Karina, você vai me falando do tempo, tá? Porque a professora fala. Uns 10 minutinhos? Tá bom. Então, que a criança também tem que entender é que ela se sente diferente, muitas vezes, isso traz para o seu envolvimento, seu desenvolvimento emocional, por um lado, pode ser bom, por um lado, pode não ser, dependendo do que ela tira disso, eu sou diferente. Então, quando a gente aceita as características, né, de cada um dos nossos filhos, dos nossos alunos, das pessoas que a gente convive, você aceita que todo mundo é do jeito que é, do jeito que tem que ser, né? E que muitas vezes eu não tenho condição de modificar completamente a criança, né? Eu tenho condição de entender o contexto em que isso está acontecendo. Sentir-se diferente pode ser uma coisa muito boa, né? Eu sou diferente, assim como Karina é diferente, cada um de nós é diferente, nós somos seres únicos, especiais, é muito bom ser diferente, não tem nada igual no mundo, né? Nem crianças gêmeas, né, idênticas, são idênticas mesmo, sempre tem uma diferença. Então, ser diferente é bom. Quando não é bom, quando me faz sentir mal, quando me faz sentir menor do que eu sou, quando me faz sentir incapacitado para fazer alguma coisa. Então, esse é o que a gente não quer. Então, o nosso ambiente, o nosso contexto, ele tem que ser um contexto sempre de aceitação, aceitação das diferenças em qualquer nível. E quando a gente fala de altas habilidades, nem sempre nós estamos falando daquela criança que tudo corre muito bem. Às vezes ela pode ter dificuldades de leitura, ela pode ter dislexia, ela pode ter dislalia, ela pode ter disgrafia, ela pode ter alguma comorbidade, ela pode ter, junto com as altas habilidades, né, autismo, né? Pode estar no espectro autista, ela pode ter um déficit de atenção, de hiperatividade, ela pode ter algum transtorno, né, de personalidade, de comportamento, enfim, mas ao mesmo tempo ela tem altas habilidades. Então, é nisso que nós vamos nos segurar, né, para poder fazer um desenvolvimento adequado para ela, ajudá-la adequadamente a se desenvolver da melhor forma, da forma mais equilibrada, né? Então, essa sensação de ser diferente tem que ser colocada dentro do contexto. Às vezes a gente tem, assim, a literatura fala muito da criança assincrônica, né? Então, a criança assincrônica ou dissincrônica, dependendo do autor, que coloca muito na própria criança a dificuldade. Então, a sincronia quer dizer assim, ela tem um desenvolvimento, vamos supor, cognitivo bem avançado, ela leu muito rápido, ela faz contas, ela faz isso e aquilo, mas o emocional dela está lá embaixo, né? Qualquer coisinha ela chora, ela tem dificuldade com a frustração, você está lidando com ela como se ela tivesse 10 anos a mais do que ela, na verdade, tem. E emocionalmente, ela tem a idade que ela tem. Né? Então, são disparidades no desenvolvimento. Então, aprendeu a ler muito rápido, mas a escrita não acompanhou. Ou ela tem uma facilidade muito grande com áreas do currículo, e com outras ela não tem. E aí o contexto vai exigindo dela, né, que tudo que seja mais equilibrado. Né? O que a gente percebeu, até pesquisas da própria Karina, pesquisa da Paula Sakaguchi também, e depois você pode até complementar isso aí, tá, Karina? O que a gente percebe é que é o ambiente, né, que às vezes é um ambiente sem essa sincronicidade, é um ambiente que não aceita
aquela característica, então ela vai apresentar, a criança vai apresentar, o jovem vai apresentar uma disparidade naquilo ali. Mas quando a gente aceita bem, né, a criança ou adolescente, quando aceita o seu desenvolvimento, quando a gente entende o que está acontecendo com ele e oferece um ambiente mais adequado, seja, nós podemos estar falando da família, da escola, né, da comunidade de forma geral, quando a gente para de exigir uma coisa que ela não pode dar, né, e aceita incondicionalmente essa criança, a gente não vê essa assincronia, né, essa dificuldade aparecendo dentro da criança. Então, outras coisas que eu posso comentar também, né, a respeito do mundo emocional do superdotado, não posso deixar de falar, é a questão da supersensibilidade. É uma sensibilidade exagerada, né? Eles são uns dramalhões. A coisa acontece para qualquer um, é pequena, mas para ele, né, uma coisa muito maior. Eu lembro que uma vez eu falei para o meu filho, ele era pequenininho, e eu falei, Lulu, larga de ser bobo, não é assim não. E ele começou a chorar das lágrimas dessa grossura e falar, que espécie de mãe é essa que chama seu próprio filho de bobo? E chorava, chorava. E aí eu comecei a ver que eu tinha que tomar um pouco mais de cuidado com a palavra que eu ia usar, né? Porque para ele era uma coisa muito maior. Então, vai se machucar, machuca um pouquinho, mas chora como se tivesse arrancado um braço, um dedo, sei lá. Né? As coisas para eles são muito intensas. E como a gente, às vezes, né, não está tão perto, não acompanha tão de perto o mundo emocional dessa criança, nós vamos achar que ela está completamente errada, que essa criança está num outro patamar, eu vou achar que ela está ficando louca, ou qualquer coisa assim. E, às vezes, tem uma dificuldade de aceitação. Então, se ela é muito sensível, a gente trabalha com um teórico que se chama Dabrowski, um polonês, né? E ele colocou isso de uma forma bem interessante, que ele vai dizer que a criança nasce com um cérebro, né, com toda uma organização neurológica, já apontando para essa sensibilidade. Se a sensibilidade é motora, isso quer dizer que, né, e prestem atenção que isso é uma coisa que a gente vê muito, os pais falam muito. A gente vê uma criança agitada, que fala muito, fala rápido, uma criança que o tempo inteiro ela está procurando alguma coisa, não para quieta, se distrai com muita facilidade, e as professoras, né, estou falando aqui de uma forma até jocosa, sei que não é assim com todo mundo, mas muita gente que não está preparado, olha, para conhecer as nossas habilidades, olha aquela criança e fala, mas se mexe tanto, se não presta atenção, isso é TDAH. E, às vezes, a própria professora, que não é médica nem nada, né, recomenda aos pais que vá procurar um médico para passar uma Ritalina, um conserta, vamos ver se a gente conserta a criança. O que, às vezes, o próprio médico não sabe que existe essa ligação, né, da questão neurológica muito estimulada de uma criança com altas habilidades ser, às vezes, parecida com o TDAH, por exemplo. E aí tem uma questão de diagnóstico diferencial que a gente precisa fazer. Um bom profissional vai poder dizer, olha, isso é do transtorno, mas isso daqui não é, isso aqui é característica de altas habilidades. Então, se tem uma criança que está passando por isso, é bom que o psicólogo, o neuropsicólogo, o psicopedagogo que vai trabalhar com a criança saiba dessas características, para não incorrer num diagnóstico errado, né? Se a sensibilidade vai para uma área, vamos dizer, da imaginação, nós vamos ver uma criança muito imaginativa, cheia de história, cheia de contando coisas, o pai acha que ela está inventando coisa o tempo inteiro, né? Mas a gente vê ali um substrato daquela criança que, se deixar ela se desenvolver usando a imaginação, ela vai ser um excelente artista, sei lá, né? Um Steven Spielberg da vida, inventando roteiros novos, né? Para alguma coisa. Que o mundo hoje precisa de imaginação. O mundo hoje precisa da criatividade. Então, quanto mais a gente explorar esses aspectos das nossas crianças, melhor ela vai se sair, ao invés da gente, né, segurar ali.
Então, assim, é uma imaginação que sai até dos limites. Às vezes a gente vê essa supersensibilidade em outra área, pode ser uma área emocional, e aí você vai ver a criança muito emotiva, né, indo de um extremo ao outro, na mesma frase ela está rindo e chorando, reclamando e achando bom, então ela pode ter essas dificuldades. Se é numa área sensual, como eles chamam, dos sentidos, né, a gente vê uma criança que percebe muito o ambiente para ela precisa estar organizado, bonito, cheiroso, com equilíbrio, harmonia, né? E isso a gente sabe que é necessário para tantas profissões, para um artista, para um músico, né? Como é importante ter essa área da sensibilidade. E assim vai, e o Dabrowski vai colocando a necessidade da gente entender cada um dos aspectos, né? Tem outros aspectos, e que a gente pudesse, então, oferecer a ela um ambiente mais adequado para ela ser aceita da forma que ela é, com todas essas sensibilidades. E para fechar esses pontos também, eu queria falar de um outro ponto que é muito visto também, percebido, que é a questão do perfeccionismo, e a gente vê que no grupo de altas habilidades, apesar do perfeccionismo não ser, né, exclusivo de quem tem altas habilidades, mas aparece consistentemente nesse grupo. Então, são crianças que de pequenininha, muito pequenininha, isso por conta da percepção que ela tem do ambiente, da complexidade do conhecimento dela, ou do seu desenvolvimento cognitivo, ela é capaz de ver diferenças no ambiente, ela é capaz de ver dissonâncias no ambiente. E aí você tem uma criança que sabe que se ela for fazer uma coisa, ela pode ser criticada. Então, quando ela é pequenininha, pequenininha, normalmente a gente critica sem ver que está criticando, né? Você está mostrando para ela aquilo que ela está fazendo errado, muitas vezes com a melhor das intenções, porque os pais estão ensinando da melhor forma possível. Mas ela vai, talvez, levando para ela nesse sentido, eu não fiz direitinho, né? Eu podia ter feito melhor. E quando ela vai crescendo, aí você vai vendo o perfeccionismo ocorrendo no menininho ali de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, ele começa a deixar de fazer certas atividades que ele sabe que ele não vai fazer completamente certo, que tem uma chance dele errar, que tem uma chance dele mostrar que, olha, eu não sei isso muito bem, né? E nós temos que ficar atento, porque senão ele vai começar a deixar de fazer coisas, a procrastinar, faço depois, né? Ou não faço de jeito nenhum, simplesmente porque ele tem medo desse erro. Então, quando a gente fala do perfeccionismo, a gente pensa no perfeccionismo saudável, que é o que a gente quer, né? Pense num campeão olímpico, né? Pense no Michael Phelps, né? Na natação, o quanto é importante a gente treinar e ter aquela disciplina dentro da área, né, que a pessoa se destaca, porque eu quero ser o melhor, eu quero, né, ir atrás dessa medalha e essa concepção de dar o melhor que eu posso para mim, para o mundo, seja numa competição, seja em outras áreas, né, que a gente quer fazer muito bem. Eu quero não é para impressionar os outros, mas é para o sentido que eu tenho de que eu dei o melhor de mim. Então, isso é bom quando ele te empodera, quando ele te dá forças para você ser a versão melhor de você mesmo. Agora, aquele perfeccionismo, né, que te paralisa, aquele que diz, né, você não vai conseguir, você não é bom o suficiente, a gente não precisa dele, porque esse é aquele que te segura, aquele que te dá medo, aquele que você não vai nunca para frente, porque você tem medo da crítica do outro. Pior, você tem medo da crítica que você faz de si mesmo. Então, isso é uma coisa que todos nós passamos em algum grau, né? Mas quanto maior é a nossa expertise, a nossa habilidade, mais a gente vai chegando dentro desse contexto, né? Então, é muito útil a gente saber, né, que esse mundo emocional da pessoa com altas habilidades é tão amplo, é tão profundo, né? É tudo,
para que a gente possa conviver melhor com essas pessoas. Então, conhecendo essas características, conhecendo um pouquinho mais, né, a gente vai lidar melhor com nossos filhos, com nossos alunos, com as pessoas com quem a gente convive. Então, já temos escrito muito sobre isso. Eu acho que todo mundo que está envolvido com o superdotado precisa ler, precisa se capacitar, né, para que você possa ser um melhor agente, né, de modificação nesse mundo, né. Eu vou deixar por aqui, vamos ver o que é que as pessoas estão pensando disso que eu estou falando, né. Fala aí. Estamos aqui com vários feedbacks super positivos, o pessoal adorando sua exposição. A gente não esperava que fosse diferente, claro, né? Você traz uma riqueza que nos impulsiona e nos preocupa ao mesmo tempo e nos coloca no movimento de pensar em como ajudar essa população, né? Eu me movo muito por essa angústia de querer interferir nas realidades. Eu acredito que cada característica que você citou aqui, a multipotencialidade, o autoconceito, a questão da diferença, o assincronismo, supersensibilidade, o perfeccionismo, daria uma palestra sobre cada um deles, né? Porque dá um curso inteiro. Temos muito o que falar sobre cada um desses fatores e o como que eles se manifestam na vida dessa criança, desse adolescente, desse adulto. As questões emocionais, a gente vê no consultório, por exemplo, o quanto que pode ser um fator limitador do desenvolvimento, né? Quando criança, o que essa criança escuta a seu respeito tem uma repercussão direta. Lá na vida adulta também, quantos adultos que a gente já não atendeu, que são pessoas altamente competentes, altamente capazes e se invalidam o tempo todo, não acreditam que são capazes, que podem produzir, que têm boas ideias. Hoje mesmo eu atendi um certo paciente, que uma criança tem 6 para 7 anos, e assim, ouviu tantas coisas negativas a seu respeito, que já está questionando se de fato é inteligente. Imagina o crime, né? O sofrimento. Então, você citou a questão do erro. É muito importante como que a gente vai trazer para o superdotado essa questão do erro, né? Eu digo que muitas vezes a gente cultua o erro da criança, quando, na verdade, a gente poderia usar isso para o seu próprio aprendizado, né? E também queria até comentar o trabalho da professora Maria Lúcia Sabatella, né? Ela está desenvolvendo há 20 anos no INODAP cursos, né, para pais, trabalho de apoio aos pais, e agora ela vai dar um curso já amanhã, eu vou fazer o curso dela também, que eu quero fazer, com coisas assim bem práticas de como os pais podem lidar com essas características do superdotado, né? Porque às vezes a gente fica aqui muito na teoria, mas na hora da prática, o que é que eu tenho que fazer? Então eu recomendo que vocês se colem lá, né, no INODAP, para ter essas dicas também. Sim, a Sheila Torma até citou ali, né? Essas pessoas superdotadas se sentem responsáveis de não errar. É isso que a gente vê, escuta-se tantas coisas a seu respeito, como se fossem seres endeusados que não têm possibilidade de errar. E acaba se trazendo um peso muito absurdo para as costas dessas crianças, adolescentes, adultos, né? E a gente tem que mostrar o erro na gente, né? Agir como modelo. Olha como é que acontece com o papai, com a mamãe, com sei lá quem for, né? Eu também erro, e a gente não querer passar esse papel, essa ideia de ser super-homem, né? De saber tudo. E naturalizar o erro, né? Não tem problema errar. O problema é quando a gente não repara. Mas não errar, a gente vai buscar sempre reparar os erros que nós cometemos, porque faz parte do humano, então a gente tira esse peso da criança, né? A gente vê casos de peso que todo mundo que trabalhou com superdotado, que trabalha, já teve situações de crianças que não entregaram seus trabalhos porque achavam que não estava bom, não estava adequado, né?
não era suficiente, preferem tirar nota baixa do que se expor ali, porque não entende, porque tem medo do que o professor falará, ou que os pais falarão, né? Então, são, assim, situações muito complicadas, que nos trazem muita preocupação, e o assincronismo, enfim, essa é a minha grande temática de trabalho, é algo que eu sou muito preocupada com. Eu acredito que a minha grande bandeira na superdotação é tentar mostrar que não é ruim ser superdotado, né? Com certeza. A gente escuta tantas coisas absurdas de que o superdotado ele é sincrônico, ele é desajustado, ele tem problemas emocionais, etc. Nós não estamos dizendo que ele não possa ter sofrimentos psíquicos. Ele pode, como qualquer outro sujeito, mas nós, enquanto profissionais da área, enquanto família, nós precisamos parar de reproduzir essa ideia de que o superdotado tem problemas, né? E a gente usa muito do assincronismo para justificar essa ideia. O assincronismo, essa ideia de desajuste, essa ideia de que ele vai desenvolver sofrimentos emocionais, dificuldades sociais, pode acontecer com o superdotado? Pode, mas com qualquer pessoa. Se nós pensarmos num sujeito em desenvolvimento, uma criança, por exemplo, sendo ela ou não superdotada, as suas interações que vão concorrer para que ela tenha um desenvolvimento saudável ou não, né? Não depende da superdotação, depende dessa interação. A gente busca muito por interações de qualidade, como disse a doutora Helga Loss. Quanto mais qualidade nas interações, quanto mais eu buscar atender o superdotado às suas demandas, e aí por isso que a gente fala de uma família assertiva, de uma família afetivamente presente, de uma escola que atenda o superdotado, para que ele seja, de fato, tenha suas necessidades atendidas, e assim ele tenha condições de um desenvolvimento saudável. É isso que nós queremos, né? Então, por favor, vamos parar de dizer que o superdotado é sincrônico, é desajustado. Não, depende dessa interação, né? Nós falamos disso ontem, até teve uma live da Bartira no Mentorial, conversando com a Eliane Titon e com a Paula Sakaguchi, né? Exatamente esse respeito, ficou gravado lá no site do Combrage, para a gente olhar depois. E outra coisa também, né, que eu acho importante a gente colocar nessa questão do assincronismo, é que é muito fácil para o adulto colocar a culpa na criança, que é o ser mais vulnerável, ao invés de olhar para si e observar a diferença, como você mesmo notou na sua pesquisa, né? É o estilo de ensino daquela escola, por exemplo, que não está adequado para aquele estilo de criança, né? Então, às vezes, a gente tem que ter a coragem de falar, olha, sinto muito, mas essa escola não está atendendo as necessidades do meu filho, eu vou ter que procurar outra. E se a gente começar a ir atrás de escolas melhores, nós vamos obrigar nossas escolas a serem melhores, a trazer uma coisa que vá atender, porque pensando assim no universo das escolas particulares, por exemplo, são os pais que vão fazer essa demanda. Então, eu vejo aqui em Brasília acontecendo, teve um semestre que eu comecei a falar sobre a questão do PEI, né, do plano de ensino individualizado, e eu tinha aberto meu curso, eu fazia, né, um curso de extensão para professores, e eu resolvi abrir para os pais. E quando eu expliquei para os pais que isso era um direito da criança, um direito que ela tem de ser atendida em todas as suas necessidades, e a escola tem que fazer alguma coisa, os pais começaram a se empoderar dessa ideia, e aqui e ali começaram a fazer processos contra a escola. E as escolas começaram a assustar. No outro semestre, eu tive pelo menos, né, não sei de qual, mas 10, 12 gestores de escola lá comigo, diretor, coordenador, pessoas que tinham mais envolvimento com determinada escola, e como é que é mesmo que faz esse PEI, o que é isso mesmo que a gente tem que fazer? E na hora que começa a cutucar lá, e eles verem que está errado, nós precisamos fazer alguma coisa, a escola começa a mudar. Então, esse é o poder que os pais têm, né, de dizer, quem disse que o professor está sabendo tudo, que a escola está sabendo tudo? Nós vamos continuar com esse modelo de escola do século XIX?
né? Que alguém falou outro dia que a escola está no século XIX, né? O modelo da escola é do século XIX, que tentou se modificar no século XX, mas que também não alcançou para o século XXI. Então, que é isso, né? Nós temos que parar e falar, não é isso, olha, nas crianças de hoje precisam de outras coisas que não são aquelas do século passado nem do anterior. Então, a gente tem que mudar. Sim, com certeza. Pode pôr a culpa na criança, né? Olhar o contexto maior do que está acontecendo. A gente sempre tem uma postura de tentar uma parceria com as escolas, né? Porque nós não queremos culpabilizar ninguém, não é essa a questão. A gente busca essa parceria, a gente busca construir esse atendimento para a criança e tal. Quando não é possível, aí sim a gente vai buscar os caminhos legais. Infelizmente, às vezes tem que ser dessa forma, né? A gente, até para que essas escolas se movimentem para buscar formação dos seus professores, porque nós sabemos que é uma realidade na qual psicólogos, professores, na sua formação básica, eles não têm acesso à superdotação, nem ouvem falar sobre isso. E a gente, então, precisa, sim, que essas escolas privadas que estão sob a legislação igual da escola... Da mesma forma que a pública. Tá, né? Sobre o assincronismo que nós falamos, tem gente que está colocando alguns comentários. Se vocês quiserem, gente, nós podemos fazer uma discussão, uma live só sobre o assincronismo, tá? Deixem os recadinhos se vocês querem. Em relação às perguntas, temos muitas pessoas super curiosas aqui. A Claire, que estuda a liderança na superdotação. Ela está perguntando a sua opinião sobre como que você enxerga as questões socioemocionais no contexto do enriquecimento curricular. Como que a gente pode... Uma ótima pergunta, né? Como é que a gente pode trabalhar as emoções nesse contexto do enriquecimento? Tá, isso é ótimo, né? Porque a gente tem que achar a forma de trabalhar o socioemocional na escola. Muitas escolas já estão nesse sentido, se modificando nesse sentido, e a gente tem que fazer mais, porque o princípio fundamental, né, que eu embaso a minha prática, é de que nós não aprendemos sem afetividade. O Piaget já falava disso, né? A aprendizagem... Combustível da aprendizagem, ele falava, né? É o combustível da aprendizagem. Como eu vou aprender se eu não me movimentar afetivamente em relação ao que eu estou aprendendo, né? Então, hoje se fala em motivação intrínseca, né? Eu querer fazer uma coisa, me sentir motivado intrinsecamente lá dentro de mim a fazer aquilo lá, a buscar. Então, isso tudo é muito importante. Dentro de um modelo de enriquecimento, né, como eu disse, eu trabalho com o modelo do Renzulli, a parte socioemocional, ela faz parte do enriquecimento. Ele coloca o enriquecimento como sendo de 3 tipos. Um primeiro tipo é aquele que você faz para a escola inteira, no sentido de trazer alguma coisa diferente para o seu currículo. Então, trazer palestrantes diferentes, temas que não estão no currículo, coisas, trazer gente da nossa sociedade, da nossa comunidade, que faz alguma coisa interessante, que poderia despertar um interesse dos nossos alunos para as mais diversas áreas do conhecimento, principalmente as áreas não acadêmicas, porque as acadêmicas já estão lá dentro do currículo da escola, né? Então, o que mais que a gente pode trazer para mostrar o que as pessoas fazem no mundo, no dia a dia, né? Que as profissões diferentes, as ideias diferentes e tudo mais. Um segundo tipo, à medida que eu tenho uma vontade de buscar mais a fundo, né, um entendimento, um tópico, perseguir aquilo, fazer um projeto sobre aquilo, eu tenho que aprender como fazer. E nesse como fazer, entra, né, dentro do modelo, entra o como fazer emocionalmente.
como eu posso ser uma pessoa, né, no meu universo, na minha profissão, né, na minha família, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais centrada, né, se gostando, aprendendo a gostar de si, das suas potencialidades e desenvolvê-las. Então, nós vamos desenvolver com as crianças tanto os aspectos socioemocionais, quanto os aspectos de criatividade também. Desenvolver tudo isso para que ela possa pesquisar quaisquer outros temas dela, mas tendo o ponto de partida ela como sujeito, né? E um terceiro tipo, que seriam os projetos que ela vai fazer dentro da área de interesse, vai aprofundar dentro da área de interesse e colocar aquilo à disposição do mundo, né? Uma área de interesse não é você fazer uma pesquisa que seja só bibliográfica, escreveu e botou na gaveta. É alguma coisa que vai ter qualquer tipo de impacto no ambiente. E a gente trabalha com esse referencial nos núcleos, né, de atividades de altas habilidades, que são os NAS, que é o modelo proposto pelo MEC, né? Então, a parte socioemocional, ela pode ser um obstáculo para o desenvolvimento do potencial da criança. Então, se a gente não desenvolvê-lo, nós vamos ter uma sementinha que ficou ali, né, enrustida na terra e não prosperou para ser aquela planta que ela poderia ser. Então, isso está dentro da nossa responsabilidade. A primeira parte dessa pergunta dizia respeito à questão da liderança. E aí, isso também é uma coisa a ser desenvolvida nos projetos do tipo 2, porque a liderança é uma das formas de altas habilidades, né? A gente pode falar de várias áreas, né? A área da liderança é uma delas, é uma forma de ser no mundo, é uma forma de você cooperar com outras pessoas, né? Eu não vejo a liderança como mandar, mas como cooperar, como alguém que vai desenvolver um papel social que vai ter impacto no mundo, no futuro, né? Então, hoje, se você abrir lá a página de Harvard, por exemplo, ou qualquer universidade top, o que está lá colocado como objetivo da universidade é desenvolver líderes, bons líderes, né? E um bom líder está altamente vinculado à questão de valores morais. Então, hoje, dentro de um programa de enriquecimento, nós trabalhamos os valores morais para que as pessoas possam entender, né, como é fazer o bem para um grupo maior de pessoas, ter o bem geral como um objetivo maior e desenvolver uma liderança em cima disso. Então, está tudo dentro das atividades do tipo 2. A habilidade socioemocional passa por questões de liderança, no sentido de ser um líder ético, responsável, aquela pessoa que vai fazer diferença no mundo de amanhã, mas não é, né, como infelizmente a gente tem vários exemplos, não só no Brasil, mas em várias formas de governo, de pessoas que querem o melhor só para si, para o seu partido, para a sua forma de ver, né, e nós queremos embutir na cabecinha, né, das nossas crianças, coisas positivas, construtivas, para ela viver no mundo de uma forma melhor, né? E isso está independente de religião. Isso é uma coisa que está ancorada às forças de caráter que a psicologia positiva fala, né? Desenvolver o otimismo, desenvolver a nossa sensibilidade para o outro, com os problemas do outro, a empatia, que é tão importante, né? A gente começar a entender que tem outras pessoas no mundo, que as minhas ações impactam as ações de outras pessoas também, e por isso mesmo eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu falo, pelo que eu expresso no mundo, né? Então, tudo isso tem que fazer parte de um currículo para as altas habilidades. Eu não vejo isso de forma separada, né? Eu acho que tem que fazer parte. Tem pessoas fazendo perguntas sobre o enriquecimento. Nós teremos no dia 8 de julho a doutora Nara, que falará para nós sobre o enriquecimento. Então, aguardem lá que nós retomamos algumas perguntas sobre isso, tá, gente? Perfeito, que ótimo. Bom,
A Fabiana, ela está perguntando, na tua visão, qual que seria a melhor linha da psicologia para trabalhar com o superdotado? Tendo em vista que, por exemplo, a gente escuta muito e tem a indicação do método ABA para autistas, né? Então, esse foi o meu adendo. Ela pergunta para o superdotado, teria alguma linha sugerida? Eu não sei falar de linhas, né? Porque depende de cada caso e do que você está falando. Se você está falando de um viés clínico, eu posso, né, talvez sugerir algumas linhas, mas eu acho que tem muito mais a ver com o tipo de pessoa que nós estamos ali. Por exemplo, se eu tenho uma criança que possa se expressar melhor através das ações, né, uma linha com o psicodrama, uma linha energética, uma linha que mexe com o corpo, seria fundamental, bom para trabalhar pessoas que têm introversão, né, que têm um pezinho lá no teatro, que isso também é importante. Mas se a gente está falando de linhas pedagógicas, né, eu fiz até uma pesquisa de mestrado perguntando onde a criança aprende melhor, onde que ela desenvolve um melhor autoconceito, onde ela é mais criativa, numa escola mais tradicional, numa escola mais aberta, né? E aí descobri que o melhor é o meio, né? Nem tradicional demais, nem aberta demais. As nossas crianças com altas habilidades querem aprender o que há de melhor numa escola tradicional. Elas vão usar a memória, que muitas delas têm memórias fantásticas, né? Bem, memória de trabalho, memória de execução. Ela quer usar a memória. Então, o modelo tradicional pega mais pela memória. Ao mesmo tempo, o modo mais aberto de ensinar pega mais pela criatividade, vamos fazer diferente, né? Então, ela junta as duas coisas. Ela junta o que há de bom em cada uma das áreas e os pesquisadores hoje em dia oferecem, né, essa ideia da união dessas duas formas de lidar, né? Então, eu diria assim, que não tem uma coisa escrita assim, todos superdotados, se dará bem com essa área. Mas se eu estiver falando de superdotado criativo, produtivo, que é aquela forma, né, aquela atitude que a pessoa tem frente à vida, tudo que ele vai aprender, ele quer aprender com o jeito dele, da forma dele, trazendo a sua própria assinatura, então essa pessoa precisa de estilos mais flexíveis, em qualquer campo da vida dela, seja a gente esteja falando de escola, esteja falando de atendimentos psicológicos, seja o que for, é onde se dá liberdade a ela de criar e de ser ela mesma, né? Se a gente está falando de um estilo de vida, né, onde a pessoa tem um estilo mais escolar, né, um estilo que gosta mais de usar a sua memória, aquilo que aprendeu, de buscar mais o conhecimento, aí nós vamos ter escolas talvez um pouco mais na linha tradicional. Por exemplo, lembrei aqui de quando meus filhos eram crianças, e aí a minha filha mais velha, Michele, ela adorava a escola que eu a coloquei, que era uma escola de tipo aberta, onde, assim, eles faziam os próprios livrinhos, eles faziam coisas incríveis, ela fazia noite de autógrafos, então os livrinhos que a criança desenvolvia, levava para a escola, para as crianças assinarem e os pais comprarem os livrinhos também, né? Ganhava dinheirinho. E era uma escola, assim, que levava muito a criança a raciocinar, a pensar da forma dela, a expressar suas opiniões e ser ela na melhor forma, né, da sua potencialidade. Meu filho mais novo, ele detestava essa escola, ele falava assim, mãe, se a professora falar para mim, faz isso, eu faço, mas ela tem que ficar falando, o que você quer fazer, o que você não quer? E aí ele se sentia confuso com essa coisa de ter que ficar escolhendo, ele preferia fazer, você mandou, tá, eu vou fazer. Se bem que hoje ele é uma pessoa altamente criativa, né? Ele faz muito do jeito dele, mas essa era a forma que ele se sentia mais confortável. Então, nós estamos falando aqui de traços de personalidade, e não simplesmente por ser ou não uma pessoa com altas habilidades. Uhum. E para a gente já caminhar para o fim,
né? Mesmo, nós vamos ficar aqui até a noite, mais à noite. Não tem nenhum problema, está super gostoso de ouvir você, as pessoas estão super envolvidas. A Josimara, ela está pedindo a sua opinião, as suas dicas sobre como intervir no caso de uma criança superdotada que tem questões de autoestima negativa. O que a gente poderia fazer para ajudar essa criança? Bom, tanta coisa, né? Vem tanta coisa à mente. A primeira coisa que me vem à cabeça é amor, amor incondicional. Esse amor que não está atrelado a faça assim ou faça assado, né? A gente começar a mostrar para ela e ajudá-la, dependendo da idade dessa criança, a ter consciência dela mesma, das coisas positivas que ela faz, das coisas positivas que ela pode vir a fazer, né, de todo o potencial que ela tem, se ela desenvolver adequadamente esse potencial. Ensinar a criança a se amar, a se gostar do jeito que eu sou, com meus erros, com minhas imperfeições, porque somos humanos, todo mundo, né, tem as suas falhas. Eu trabalharia muito com essa criança a questão de modelos, né? Dar modelos positivos, modelos de pessoas, né, que ela vai entender na idade dela, né, e aí volta a falar que isso tem a ver com questões desenvolvimentais, mas que modelo poderia estar dando a ela essa ideia de que, olha, esse errou, mas olha como ele fez. Por exemplo, eu poderia estar falando do Thomas Edison, né, de que ele fez 999 formas erradas, errou, né, para caramba, para conseguir fazer uma lâmpada. Mas se ele não tivesse errado tanto, será que ele teria conseguido o que ele fez? Então, esses são pequenos modelos, pequenas historinhas que a gente vai contando. Então, se é uma criança muito pequenininha, eu entraria até com contos de fadas, né? Com aquelas historinhas que possam mostrar, olha, sempre tem um protagonista, um herói, alguém que se sai muito bem, porque ele é muito bom, né? E ela conseguir ver onde a pessoa errou, né? Apesar de tudo que ela fez errado, as intenções dela eram boas, e os contos de fadas fazem isso, né? Quando você tem boas intenções, quando você ama, você é feliz no final. E trabalhar um pouco a raiva que vem, né, a frustração que vem quando a gente não dá conta, mas sempre se amando. Então, eu acho que o caminho é um pouco disso daí, é um pouco de trazer otimismo para a criança, mostrar para ela que a gente tem que ter coragem, apesar de às vezes errar, de fazer assim, mas, né, a gente acerta também. E principalmente colocar essas crianças em ambientes onde ela possa se sentir amada, ambiente onde as pessoas gostem dela e vão mostrando para ela que, né, sem mentiras, né, é genuinamente gostar da criança. Eu acho que essa é uma boa saída. No nosso livrinho lá do Toque Toque Plim Plim, que eu falei no comecinho, a gente fez um monte de exercícios, de ideias, né, para que os pais ou mesmo a escola trabalhe as questões de autoconceito da criança, que tenha lá atividades que ela possa responder e dizer, né, ela foi buscar o toque-toque. Obrigada, Karina. E ela pode, então, por meio de atividades simples, né, falar dela, se expor, né, expor e para um grupo, pessoas que possam escutá-la e, assim, de uma forma humana, acolhedora, né, a gente possa trocar entre pessoas, outras pessoas, as dificuldades que a gente tem para que a gente se sinta mais acolhida. Essa é uma das ideias que a gente tem. Né? Ideias super importantes até mesmo para o adulto, né? Para o adolescente, não só para a criança. Bom, vamos encerrando o nosso momento. Temos muitos feedbacks super positivos, pessoal elogiando bastante, adoraram estar com você. Também adorei. Você sempre ilumina, traz conhecimentos profundos de modo leve, muito compreensível, aplicável e compreensível por especialistas, por profissionais, por pais, por pessoas que não são da área, que não entendem.
enfim, uma linguagem bastante inclusiva, né? Conseguimos entender. Eu quero agradecer bastante, gente, todos vocês que estão conosco, estamos com uma audiência muito boa, vocês trocando experiências, compartilhando as suas questões, trazendo suas perguntas. Nós não conseguimos responder a todas as perguntas, mas a partir delas eu estou trazendo também as lives. Quero agradecer por tantos e-mails que vocês estão mandando, com sugestões de temas, né? Nós estamos com uma audiência muito envolvida, muito motivada, e isso faz com que a gente também se inspire a continuar com esse movimento. E em relação ao curso que eu falei na semana passada, tanto o grupo de pesquisa online, quanto o grupo que será sobre fundamentos da superdotação gratuito, eu já estou terminando a proposta, vou compartilhar com vocês. Estamos respondendo todos os e-mails das pessoas que estão interessadas. Continue escrevendo que a gente vai responder. Estamos já respondendo. Quero aproveitar para, mais uma vez, convidar todos vocês para acessar o site do Combrasde, do Conselho Brasileiro para a Superdotação, da Cria Brasilis, a Associação Brasileira de Criatividade e Inovação. Ambas as instituições, as organizações são muito sérias. Ângela e eu fazemos parte delas, e temos um know-how de profissionais muito competentes que estão realmente interessados com o desenvolvimento da educação, da psicologia e de tantas outras áreas afim. Também quero convidá-los para a nossa live da próxima semana. Estaremos com a doutora Denise Brero, falando sobre a superdotação no adulto. Não é? Então, você que tem curiosidade sobre essa temática, esteja conosco. Denise acabou de publicar um livro sobre essa área, fez a tese dela sobre esse escopo, tem muito a nos ensinar, e eu gostaria muito de contar com a participação de vocês. Além disso, então, muito obrigada, doutora Ângela Virgolin, minha mentora, minha amiga, pessoa que tem uma autoestima e aprendo sempre. Para mim, mais uma vez, é um privilégio estar com você, nossa presidente, CEO do Instituto Virgolin, e mais uma vez, muito obrigada. Espero que você tenha gostado de estar conosco. Adorei, Karina. Adorei, porque às vezes a gente vem para uma live com tantos medinhos assim, né? Vamos sair bem? Né? A conexão não vai acabar, o que aconteceu comigo na minha primeira live. Eu acho que é muito importante o que a gente está fazendo, o que você está fazendo, de expor, né, de uma forma tão carinhosa, né, a sua disposição para chamar outras pessoas, para colocar em evidência as altas habilidades. O nosso lema esse ano vamos retirar o superdotado da invisibilidade. Estamos tendo várias ações para isso, e eu te parabenizo, né, de coração, pelo que você está fazendo pela nossa área. Eu digo aqui publicamente que, se a Karina resolver, eu voto nela para a próxima presidência do Conselho, né? Uma pessoa que tem amplas possibilidades de continuar a advogar por essa área, trazendo mais pessoas, pais, professores, profissionais de todas as áreas. Acho isso muito importante, e continuem, né, assistindo aqui as lives da doutora Karina. Eu quero também deixar as minhas mídias, né, à disposição, no Instagram, Virgolin, né, no Facebook, Ângela Virgolin. Eu costumo aceitar todo mundo que entra lá, que eu acho uma gracinha. Vamos, né, divulgar a área onde a gente puder, e se tiverem perguntas, mandem, né, para a gente poder ir respondendo para vocês no decorrer da semana. Gratidão, Karina, mais uma vez, tá? E parabéns. Obrigada. Boa noite, pessoal. Ao público, né, que ficou aqui nos assistindo. Está conosco. Gratidão. Super beijo. Tchau, gente. Tchau, obrigada, Karina. Obrigada.